Olá, olá! Você está ouvindo o Papo de Camelo, podcast onde converso com pessoas que fazem parte do ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes e estou há mais de 10 anos imerso nesse ecossistema. Já criei startup, vendi startup, criei programas de aceleração, já analisei mais de 1.000 startups nos últimos anos e participei de diversas rodadas de investimento. Atualmente, eu crio conteúdo para startups na minha newsletter, a Camelo, que eu te convido para conhecer e assinar. Agora, vamos ao que interessa. Temos uma trajetória incrível para conhecer. One, two. Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu estou recebendo o Eric Santana, que é fundador e CEO da Vínculo, uma startup que atua no segmento de festas e apoio ao desenvolvimento de momentos que marcam a vida das pessoas. A gente vai entender um pouquinho da trajetória dele, entender um pouco da experiência, o que é que ele tem feito, como é que ele enxerga o mercado. Então, Eric, obrigado por ter aceito o convite para conversar comigo. Passando a bola para você, como eu faço com todo mundo, quem é você e como é que você chegou até aqui? Luiz, obrigado você pelo espaço, pelo tempo. Então, sou o Eric, como você mesmo já mencionou, nascido no interior de São Paulo, nascido e criado lá por muito tempo, e fui estudar também no interior. Então, só depois da faculdade que eu vim para a capital, né? Nossa grande São Paulo. Então, contando um pouquinho aqui de forma bem rápida como eu cheguei até aqui, fiz engenharia de produção na Federal de São Carlos. Lá aí, ainda quando na faculdade, eu sempre buscava, né, o que eu ia fazer depois de formado, e eu encontrei aquela oportunidade que na época, e ainda hoje, né, uma excelente oportunidade para todo mundo que começa a carreira, que eu super indico, que é trabalhar em consultoria estratégica. Acabei ingressando na Bain & Company, ainda como estagiário, e por lá fiquei 6 anos. E assim, acho que foi um momento muito importante e extremamente valioso para eu chegar onde eu cheguei e ter as ferramentas para eu conseguir ser um empreendedor, né? Então, assim, eu entrei em 2011, fiquei até 2017, mais ou menos início de 2017, e por lá passei por um monte de projetos, trabalhei na América Latina, nos Estados Unidos, em tudo quanto é área e com pessoas que eu admiro muito e sou amigo até hoje, né? E aí, enquanto eu estava na carreira de consultor, eu sempre tive um pouco a ideia de empreender, né? Eu acho que era uma questão que desde o início, eu lembro com meus amigos, a gente chegava, quando a gente mudou para São Paulo, era assim, quase que sagrado, todo sábado à tarde a gente ir no Juarez comer uma picanha e tomar um choppzinho. Então, assim, era sagrado e muitas dessas conversas eram o que a gente poderia fazer no futuro. E acabou que conforme a carreira de consultor foi evoluindo, eu gostava muito, acho que foi uma escola, como eu mencionei, foi chegando um certo momento na minha carreira que eu acho que não tinha, como posso dizer, um fit mesmo da minha personalidade, do que eu gostava de fazer com os próximos passos lá dentro, né? Eu sou uma pessoa muito prática, muito direto ao ponto, que quer fazer as coisas muito rápido, e assim, consultoria trabalha-se muito, faz as coisas muito rápido, mas a gente acaba ficando muito mais na recomendação ao invés da execução. E aí, naquele momento, eu falei assim, bem, deixa eu parar aqui para pensar o que eu vou fazer. Acabei parando uns 3 meses, então eu tirei um mini sabático aí, digamos assim. Fui pro Ceará fazer kitesurf, enquanto eu pensava o que eu ia fazer da minha vida. E lá eu fiquei pensando, vários amigos meus foram me visitar no Ceará, então assim, eu achei que eu ia ficar a maior parte do tempo sozinho, fiquei sozinho em nada, conversando com muitos deles, acabei tendo uma ideia de começar uma empresa, comecei a validar ela ainda lá no Ceará, comecei a pensar nela, então velejava de dia e trabalhava à noite assim, na minha, digamos assim, ideia. Antes dos 3 meses finalizar, eu acabei falei assim, tá bom, então deixa eu voltar para São Paulo. Antes de eu voltar para consultoria, né? Então, assim, eu ia voltar a trabalhar em janeiro. Novembro, voltei para São Paulo, comecei a implementar. Falei assim, parece que tem espaço aqui para eu trabalhar nisso.
não tinha filho, ainda não tenho, então assim, não era casado. E aí quando eu parei naquele momento para pensar o que fazer, e eu tendo aquela oportunidade na mão, eu fiz a seguinte pergunta para mim, né? Eu falei assim, tá bom, quando eu chegar com 60, 70 anos, eu posso ter me arrependido de não ter tentado empreender? E a resposta era um sim, com certeza, né? Assim, eu teria me arrependido de nem ter tentado. Isso é o que me chamou muita atenção. E na época eu achei que o risco era baixo de fazer isso, porque falei, tudo bem, se não der certo, no máximo eu volto pra consultoria, para bem, ou vou fazer qualquer outra coisa. Eu acho que assim, eu acho que eu tinha esse backup e fui fazer isso. Então, joguei a cara e sim, pedi demissão no início de 2017. Comecei na carreira, e aí, bem, empreendedorismo, acho que você conversa com muitos empreendedores aqui, passamos por muitos altos e baixos ao longo da jornada, e 6 anos depois estou aqui, empreendendo e estando numa fase bem feliz, assim, do momento da empresa. Eu acho muito legal esse tipo de experiência e me identifico muito com isso, porque quando eu de fato migrei para um ambiente de tecnologia e inovação, eu entrei também pela linha de consultoria. E hoje, quando você conversa com muita empreendedora e empreendedor de startup, a visão da consultora, do consultor, ainda tem aquela questão de é uma figura mais distante desse meio da inovação, do meio do desenvolvimento ágil. Só que, na verdade, o ambiente de consultoria, ele ajuda muito no desenvolvimento da capacidade de gestão, de entender processos, de entender a conexão de pessoas dentro de estruturas. Então, acho que é um aprendizado que, se você souber usar, pode ser muito útil dentro do desenvolvimento de startups. E aí, quando eu escuto histórias como a tua, isso me remete muito da experiência que eu mesmo tive e entendo a importância tanto de entrar quanto de sair em algum momento, né? E eu acho que isso é muito legal na tua trajetória também, porque isso traz um outro aspecto que comumente eu identifico nas conversas para quem está empreendendo, que é aquela sensação de, cara, eu já não me vejo fazendo parte disso por muito mais tempo, alguma coisa meio que já não me encaixa aqui, eu preciso testar outras coisas, testar outras ideias. E aí, o que é interessante, que eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho mais, é que essa tua saída do meio tradicional, vamos dizer assim, já foi para empreender o que era a Festa Lab, certo? E aí o que eu queria entender é, por que a Festa Lab? O que é que te chamou a atenção nesse mercado? Por que tu foi para essa linha de negócio? Para a gente começar a entender também o contexto que você atua, mas obviamente entender esse fator da mudança, né? Eu li um livro que eu acho que fala muito sobre isso, que é aquele, o ponto da virada, né? Qual foi o ponto de virada para Eric ir para a Festa Lab? É uma ótima pergunta. Na época que eu estava querendo empreender, tinha algumas crenças que eu tinha na minha cabeça que faziam o negócio serem bem-sucedidos, tá? A primeira delas, na minha opinião, é que eu tinha que ter, assim, obviamente você precisa ter um produto que é incrível, né? Algo que realmente resolva a dor das pessoas. Então esse produto tem que ser muito bom. Mas para mim tem algo que é igualmente importante, se não até mais importante no fim do dia, que é você dominar um canal de aquisição principalmente orgânico, né? Assim, basicamente aquele canal de aquisição em que você não gasta dinheiro para adquirir, porque senão necessariamente precisa gastar em Google Face. Não estou falando que essas estratégias são ruins, mas eu tinha muito na minha cabeça na época que o efeito da viralidade de um produto era extremamente importante para você fazer ele dar certo, né? Para mim, o que eu tenho na minha cabeça, o que eu tinha ainda e eu ainda tenho por que as pessoas, né, compram uma loja num shopping, né? Por conta de tráfego. Muitas pessoas vão passar na frente da sua loja. Eu tinha feito vários projetos também antes na consultoria, e aí um deles foi para uma empresa de cama, mesa e banho, em que a gente fala assim, vamos expandir o número de lojas, e uma coisa que era muito legal numa franquia é que toda vez que você fazia uma franquia, né, então um franqueado ia lá e comprava a sua franquia, ele abria uma loja
num shopping, geralmente de alto fluxo, e colocava sua marca lá, um stand gigante, e aquilo lá começava a reforçar sua marca. Então, no final do dia, é muito um jogo de aquisição de usuários, né? Assim, como que você faz com que muitas pessoas passem na porta da sua loja. Isso para mim era muito importante, e de uma forma muito orgânica. Mesmo porque também eu comecei com o meu dinheiro, então eu não tinha dinheiro para gastar com marketing, né? Então, o modelo que eu pensei, ainda mais eu comecei a aliar com a questão que na época eu estava indo a muitos casamentos. Sim, literalmente 1 a cada 2 meses eu estava indo para casamento. E aí uma coisa me chamou a atenção, que tinha uma marca de um casamento que assim, você acabou conhecendo, e eu nunca tinha visto uma propaganda, porque todo mundo usava. Você chegava naquele link e via lá, tam.com.br, aqui, né? E aí você, opa, peraí, eu acho que tem essa questão da viralidade, das pessoas dispararem esse, entre aspas, convite para os convidados. Então, virava 50, né? Tipo, uma pessoa descobria que mandava para 50. E se um percentual daquelas pessoas... Então, falei assim, nossa, esse efeito de viralidade é muito interessante. E supre a questão do canal de aquisição, que eu acho extremamente relevante também. E aí eu parei para pensar, falei, tá bom, essa empresa ganhava dinheiro vendendo presentes para casamento. E na época era dinheiro. Então, assim, você basicamente ia lá, comprava uma batedeira, que na verdade era falsa, que aquilo virava dinheiro. Aí eu olhei esse modelo de negócio e falei assim, tá bom, acho que tem 2 coisas que a gente consegue melhorar aqui. A primeira delas é, olhando para o ponto de vista de aquisição, como que a gente consegue aumentar ainda mais essa viralização? Bem, casamento, daqueles convidados que você enviou o seu convite, um percentual deles vai casar, né? Então é um percentual daquele, em algum momento no tempo. Tá bom. Mas e para aniversários em geral? Bem, para aniversários em geral, eu tenho certeza que todo mundo ali dos convidados vão fazer aniversário nos próximos 12 meses. Opa, então esse mercado aqui já cresce bastante. E a questão do presente é muito relevante também. Que ao invés de dinheiro a gente está falando de uma margem muito pequena. Assim, um banco, beleza, um banco faz muito dinheiro, mesmo com margem de 1, 2% como meio de pagamento, só que eles estão transacionando trilhões, né? É um mercado infinitamente maior. Você olha para um mercado de festas, uma margem pequena, opa, o teu potencial já fica muito reduzido. Só que quando a gente olha presente físico, no marketplace da vida, a gente está falando de margens, na média, 5 vezes maior, pelo menos, né? Então, eu quis alinhar as duas coisas, né? Então, eu fundei a Festalab, que nada mais é que é uma plataforma de convites em que você dispara e as pessoas fazem RSVP, confirmam presença nos aniversários, etc. Então, ajuda os organizadores a fazer a gestão do evento. E tem a Vínculo, que é a parte de presentes. Então, eu sugiro presentes para aqueles convidados. Então, o organizador não faz necessariamente a lista de presentes, que isso não é habitual para outros eventos. Mas, se eventualmente o convidado quiser comprar um presente, ele compra pela Vínculo e eu faço uma sugestão bem mais inteligente. Então, eu acabei juntando essas duas coisas. Por isso que eu decidi fazer o que a gente está fazendo hoje, assim. Que eu alinhava tanto o canal de aquisição dessa questão viral, que acabou dando muito certo, por isso até que a gente levantou dinheiro com os fundos, porque crescia muito na época, com essa parte de monetização de altas margens, que particularmente eu acho que ter margens mais altas é melhor do que ter margens mais baixas, né? Então, acho que é isso. Não sei se eu respondo a sua pergunta. Total. E eu acho que isso é muito legal porque, assim, tem muitas camadas de aprendizado que a gente pode tirar dessa trajetória. A primeira delas é que é um modelo, pelo que eu entendi, essencialmente B2C, né? Você vai atender demanda de usuários finais, por mais que a Vínculo faça essa ponte com a compra de presentes e esses presentes eventualmente sejam fornecidos por empresas, normal, mas a essência da solução é uma essência B2C, o que faz, obviamente, a gente pensar no cenário Brasil de desenvolvimento de startups B2C.
E a gente sabe da dificuldade, você sabe disso muito mais do que eu, porque vive isso no dia a dia. E você tocou num ponto que eu acho que vale a pena a gente tentar aprofundar um pouquinho mais, que é o fato da Festalab / Vínculo já ser uma startup que captou investimento, ser uma startup que conseguiu identificar um nicho claro e conseguiu expandir esse nicho, que eu acho que é um outro ponto que a gente pode explorar nesse papo. Mas eu queria começar por esse ponto. Cara, empreender um B2C, no começo com investimento próprio, como você falou, qual foi o processo, o aprendizado e eventualmente as dificuldades para você conseguir trazer investimento para impulsionar o desenvolvimento tanto da Festalab quanto da Vínculo? Acho que eu comecei a falar isso, que ignorância é uma bênção, né? Se eu soubesse o quanto teria sido difícil, provavelmente eu não sei se eu teria escolhido o mesmo modelo, pra ser honesto. Porque é que nem você falou, no mercado brasileiro, em que o dinheiro, apesar da gente falar assim, o dinheiro é abundante, não é abundante comparado a empresas, tipo, comparado ao mercado americano, por exemplo. No mercado americano, os fundos de venture capital estão muito mais dispostos a tomar risco, porque o dinheiro lá é muito mais abundante do que no Brasil, né? Assim, é incomparável. Tanto que provavelmente, assim, eu não acho que a gente vai ver surgir um Face, um Google, empresas desse tipo no Brasil que são extremamente disruptivas. É muito mais difícil, né? E quando a gente olha para o mercado B2C, que nem você comentou, é um mercado que, em média, né, geralmente, ele precisa de muito capital para ele dar certo, né? É um mercado que, tudo bem, quando ele dá certo, aí o negócio é muito grande, mas para ele dar certo, geralmente, ele precisa de muito capital. E na prática a gente teve muita dificuldade com isso, tanto que a gente teve que tirar os coelhos da cartola. A verdade foi essa, assim, eu acho que um dos grandes motivos que a gente levantou dinheiro na época foi por conta da nossa capacidade de execução. Então, assim, 2017, quando a gente começou, a gente estava começando que era como se fosse um site de casamento para aniversário. E aí, como eu falava com todos os clientes toda hora, assim, eu literalmente ligava para todos os usuários que dava. Meus primeiros 7 meses de empresa foi fazer isso. Eu via que aquele negócio não estava tendo uma aderência muito grande. Mas quando eu comecei a olhar e as pessoas enxergavam o meu site como um convite e eu fui ver lá no Google que tinham milhões de buscas por palavras-chave relacionadas a convite de aniversário, convite Mickey, convite Pato Donald's, eu falei, opa, tem um potencial aqui. Aí a gente acabou fazendo uma plataforma de convites, tá? Para ranquear no Google. E aí, né, o convite na época que a gente conhecia era aquele JPEG normal, aquela imagem. E aí a gente criou um mecanismo de produto mesmo, para que no meio da jornada, depois que a pessoa conhecesse, chegasse lá para fazer o JPEG, ela conhecesse o site, que não deixa de ser um convite, para confirmação de presença, que fica muito mais útil. Então, quando a gente fez isso, a gente conseguiu escalar a empresa de uma forma muito rápida. Assim, muito rápida mesmo. Assim, os números eram bizarros. A gente crescia 50% ao mês. Quando a gente levantou, a gente lançou essa plataforma no início de 2018. Em julho de 2019, a gente estava fazendo como 170 mil eventos por mês, assim, sem gastar R$1 em marketing, zero. E aí, eu até tinha falado com alguns fundos antes de lançar esse produto. Eles, mercado pequeno. Só que daí quando eu voltei para falar com eles, olha o que a gente fez. Eles, opa, aí chamou atenção. Estavam passando milhões de pessoas no site todos os meses, de forma 100% grátis, sem a gente gastar com aquisição de usuários. Aí, opa. E aí, assim, a gente convenceu. Na época a gente levantou dinheiro, a gente já era lucrativo também. Então, assim, quando a gente chegou para falar com os fundos, a gente não só escalou o negócio para milhões de usuários, tipo, centenas de milhares de eventos, mas também a gente era lucrativo. Então, aí eles falaram assim, não, beleza. Eu acho que na época eles investiram muito mais na gente pela nossa capacidade de execução de produto e growth, do que necessariamente pelo potencial que eles enxergavam na empresa na época. Aí
eventualmente a gente foi evoluindo, a gente foi consolidando essa visão que eles tinham sobre a nossa capacidade de execução, e a gente tem multiplicado a empresa. Mas eu acho que, respondendo a pergunta, no nosso caso especificamente, foi para esse mercado, B2C, foi mostrar muito mais capacidade de execução do que qualquer outra coisa, sabe? Isso é muito legal porque, por mais que diversos perfis investidores reforcem isso quase diariamente, que o foco é sempre time, o foco é sempre essa capacidade de execução, é muito comum você ver startups que começam a estabelecer relacionamento com potenciais investidores e meio que congelam o negócio até o investidor dar uma resposta. E eu acho que o que vocês fizeram é muito interessante. Vocês abrem o contato, o investidor olha para vocês e fala assim, cara, não sei se eu entro. Tá certo, continua a execução, continua a encontrar meios de crescimento, e eu acho que, fazendo um paralelo também nesse contexto do B2C, uma coisa que eu percebo é que quem está empreendendo no B2C naturalmente desenvolve uma habilidade criativa para o negócio muito maior. Porque, querendo ou não, é um dinheiro que custa ser mais difícil para chegar. Independente se de investimento ou de receita direta, é um dinheiro que às vezes custa para chegar. Então, essa visão que vocês tivessem, cara, vamos entrar no aspecto com a menor barreira de entrada, só o apontamento de presença, mas começar a fazer isso vinculado a uma estratégia comercial que vai colocando as pessoas em contato com o que vai sendo feito, esse potencial da viralização. A gente fala, historicamente a gente tem falado muito sobre viralização, mas são poucos cases de fato de viralização que são sustentáveis. E eu acho que o que vocês conseguiram construir ok, precisamos de um grau de viralização, mas esse grau de viralização ele tem que ser sustentável, porque senão é um pico e depois a queda. E isso acho que é um fator chave, inclusive para você voltar depois para essas figuras empreendedoras e falar, olha, naquela época, realmente a gente poderia não ser interessante, mas olha o que a gente está fazendo. Um outro aspecto importante que você colocou, que eu acho que tem muito alinhamento com o momento que a gente está vivendo, é pensar em como a estrutura ela vai ser financeiramente sustentável também. Então, tem que ser rentável, tem que ser lucrativo, por mais que os aspectos de rentabilidade e lucratividade possam diminuir a velocidade de crescimento ou segurar a velocidade de crescimento, mas precisa ter modelos que parem de pé, né? E eu acho que essa é uma visão que você apresenta muito importante e muito conectado ao momento que a gente está vivendo. Mas uma outra coisa me chamou a atenção também, na hora que você começou a posicionar tanto a Festa Lab quanto a Vínculo, é essa visão de expansão de mercados de nicho, mas você começou a casamento, aniversário. Como é a visão que vocês têm de expansão, de próximos passos? De fato, isso é um mercado muito grande, mas qual o próximo grande desafio a ser vencido? Eu acho que sim, acho que a gente deixa de ser considerado uma empresa de nicho quando a gente sai do mercado de eventos para um mercado de presentes, né, no caso da Vínculo. Então, presentes no Brasil, a gente fala do mercado maior de 200 milhões de reais ao ano. Então, assim, as grandes empresas de varejo, né, é só pensar, né, o varejo brasileiro, ele depende muito das datas como Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Então, assim, essas datas são basicamente presentes, né? Então, isso por si só já é possível inferir que é um mercado grande. Então, a hora que a gente foi para isso, aí de fato os investidores começaram a ficar mais atentos ao que nós estávamos fazendo. E assim, juntando com o próximo desafio que nós vamos ter, né? É basicamente o seguinte, quando a gente, principalmente numa empresa B2C, ela começa, só que para ganhar visibilidade, né, o teu brand awareness é muito difícil, né? Tipo assim, estar na cabeça das pessoas sem fazer muito marketing. Então esse é o nosso grande desafio na empresa, né? Como a gente consegue consolidar uma marca na cabeça das pessoas sem ter uma disponibilidade de capital gigantesca. Então, acho que isso é extremamente importante. O que nem você comentou, né? Que faz com que os empreendedores tenham que ser mais criativos, né? A escassez é uma escola.
Então é quase ter que tirar um coelho da cartola muitas vezes ao longo da jornada. Então nosso grande desafio é esse: como que a gente chega a mais pessoas para levar a marca da Vínculo e elas entenderem que elas conseguem dar um presente sem necessariamente estarem atreladas a um evento, né? Principalmente do FestaLab. Então a gente tem trabalhado nisso. Então acho que é esse o próximo grande desafio, que está super ligado a uma empresa B2C, né? É legal porque eu acho que a proposta da Vínculo, ela se conecta muito com um movimento que está sendo discutido cada vez mais no mercado, que é aquele movimento do phygital, né? Então, quando você fala da entrega do presente, essencialmente a gente está fazendo uma transferência física. Eu estou entregando algo que vai ficar com a pessoa, que vai marcar aquele momento, seja um momento especial como aniversário, casamento, mas seja uma ocasião que a qualquer momento eu possa surpreender alguém ou entregar. Então, ter uma proposta que consiga conectar, obviamente, enquanto plataforma digital, né? Porque quando a gente fala nesse ambiente de startups e produtos digitais, a gente geralmente fica circulando só na camada do digital, né? Enquanto plataforma, enquanto capacidade de escala, mas numa solução como a Vínculo, eu acho bacana que isso está diretamente atrelado ao físico, ao item que de fato vai ser uma marca naquele momento para a pessoa, tanto que está entregando o presente quanto para quem está recebendo, e o lado social no sentido de você potencializar a capacidade dessas pessoas se integrarem a um momento, se integrarem a um contexto específico com uma forma muito mais fácil. A gente sabe que hoje a dinâmica do varejo às vezes é complicado para integrar na rotina de algumas pessoas, então você ter formas para socialmente você participar daquilo ali, você tá engajado com aquele momento, eu acho que é um ponto-chave. E eu acho que esse é um fator, uma combinação de fatores, na verdade, que diferenciam muito a proposta da Vínculo. E é muito bacana a tua visão também de tipo, cara, agora a gente rompe um pouco a visão de nicho, que eu acho que para o modelo B2C também é algo importante, você rompe essa visão do nicho para poder você entrar numa camada de comportamento da sociedade que é recorrente, que é perene. Então isso faz com que a tua solução, por mais que, né, como a gente estava falando, cenário Brasil, o modelo B2B, ele tende a ser mais bem visto, entre aspas, em termos de ambiente, mas você torna o teu modelo B2C algo que acompanha o dia a dia das pessoas, acompanha a rotina das pessoas. Eu acho que esse é um fator chave. Mas, Eric, eu queria que você falasse um pouquinho mais também como é a tua visão de cenário de mercado, olhando também eventualmente para outras pessoas que estão empreendendo no B2C. A gente já falou aqui muito sobre capacidade de execução, sobre encontrar esses fatores de escala, sobre romper essas bolhas de nicho. Mas olhando para a turma que está ali, vivendo uma jornada de B2C, vivendo uma jornada de encontrar de fato algo que se conecte com o mercado, como é que tu enxerga hoje o momento do Brasil para isso? Vale a pena criar um negócio B2C? Não vale? Como é que tu analisa esse cenário? Eu acho que empreender é sempre válido, né? Mas antes de fazer isso, acho que a pessoa precisa entender muito o que ela busca. Assim, tem algumas perguntas que eu me faria no momento de começar essa jornada, né? Seja B2C, B2B. Eu acho que tem um passo antes, que é empreender realmente é para mim, né? Eu acho que tem isso também, né? Se a pessoa falar assim, por que você está empreender? Porque eu quero ser o dono do meu próprio negócio, não quero ter chefe, eu recomendaria a pessoa não ir, porque assim, não é o argumento, honestamente. De verdade mesmo, não é nem brincadeira, porque assim, de todos os... É muito bom ter chefe. O chefe bom é ótimo, ter chefe horrível é a pior coisa do mundo. Mas eventualmente você pode procurar um chefe bom em outro lugar, porque quando você vai empreender, é desesperador você não ter chefe. Né, assim... eu até brinco, eu tinha 6 anos de experiência, trabalhando pra caramba, comecei a empreender, eu era quase que um estagiário, não sabia nada do que eu tava fazendo, tive que buscar formas de aprender de uma forma muito rápida, e cada mês é o teu mês, né, é o teu tempo que tá ali em jogo.
Acho que essa é a primeira coisa. A segunda pergunta que eu me faria é se eu quero fazer um business de venture capital ou um business não venture capital. Porque assim, é importante entender isso. Real, assim, é muito importante. Às vezes a gente fala assim, é óbvio, não, eu quero fazer um business de venture capital. Não é verdade, não. Assim, quando você vai para um business de venture capital, o teu risco aumenta desproporcional. Aumenta muito o seu risco. Obviamente, fica muito mais fácil empreender, pelo menos com pontos de partida de venture capital, etc. Mas, infelizmente, não é trivial levantar dinheiro com fundo de venture capital. A realidade é que é um percentual muito pequeno das pessoas que conseguem fazer isso. É realmente um ambiente muito pequeno, né? É minúsculo isso no Brasil. Não é gigante. É assim, é uma bolha. Os principais, todo mundo se conhece, é uma bolinha. Entrar nessa bolha é muito difícil. Sendo super transparente aqui, né? Então, assim, eu nem acho que necessariamente o business de venture capital, fazer um business para venture capital é a melhor saída para todo mundo. A gente mesmo, o jeito que a gente pensa, é o seguinte: sim, a gente levanta dinheiro, mas a gente faz o negócio pra gente. Obviamente, está super alinhado com os investidores, porque nós temos a ambição de fazer o negócio crescer. Mas a gente faz um negócio que eu não preciso de dinheiro de venture capital para sobreviver. Porque negócios que precisam de dinheiro de venture capital para sobreviver é como você tá num aviãozinho acelerando na frente de uma parede. Se esse negócio não decola, você vai valer zero. Porque o teu negócio não sustenta. Agora, se você faz um business que você tem a possibilidade, você tem a opcionalidade de levantar dinheiro com fundo de venture capital se você quiser, para investir em algo que você acha que é importante, é uma conversa totalmente diferente. Assim, eu tô pegando esse dinheiro para fazer um investimento, não para sobreviver. Então, eu acho que daí a questão de ser B2C ou B2B, na minha opinião, parte muito mais do pressuposto do que a pessoa vai se divertir fazendo, né? E eu me diverto infinitamente mais fazendo business B2C, porque é um business que, pro meu perfil, é algo que é muito analítico. Eu gosto. Então, assim, você tem que trabalhar muito com dados, né? São perfis de usuários diferentes. Você vê o crescimento, tenta entender os drivers de crescimento, as regiões. Então, assim, você vê as pessoas usando, faz pesquisa. Então, é algo que eu gosto. Então, se eu fosse escolher, eu voltaria a fazer um business B2C. Eu acho que eu passaria por essas perguntas para a pessoa realmente identificar se ela quer empreender e aí por qual caminho seguir, sabe? Isso é muito legal porque, principalmente esse aspecto do relacionamento com o Venture Capital é algo que eu percebo que ainda tem muita dúvida em quem está empreendendo. Acha que chegar no Venture Capital faz parte da jornada de uma startup. Na real, não. Até porque a relação com o Venture Capital só tem começo, ela não tem fim. Uma vez que você entra, para você sair daquilo, você sair de um fluxo de captação, você sair de um fluxo de um relacionamento com uma estrutura de negócio que é fundamentalmente diferente da sua, é muito difícil, entendeu? Então, essa tua visão eu acho muito legal, tanto para pensar na forma e na viabilidade, não técnica, mas na viabilidade, às vezes emocional, de você se relacionar com uma estrutura de venture capital e atrelar isso a uma estrutura que não dependa de venture capital, como você falou, para sobreviver. A gente sabe que no começo, toda startup ela precisa de um apoio que é quase educacional para poder ela romper as primeiras barreiras, para poder botar um primeiro produto no mercado, mas a partir do momento que você entra no mercado, você tem que entender, enquanto figura empreendedora, que ter um negócio significa ter venda. Precisa vender alguma coisa, mesmo que no começo você não tenha um modelo de negócio fixo, você não tenha um volume que pague seus boletos, vamos dizer assim, mas tem que vender, né? E eu acho que essa tua visão ela é muito importante, Eric, porque, cara, eu tô começando a empreender com dinheiro próprio.
Eu tenho que fazer o meu dinheiro render. E R$ 1 tem que virar 2 em algum momento, independente se eu vou botar 50 milhões na conta da minha empresa, mas R$ 1 que eu gasto tem que virar 2, porque senão a motivação ela acaba. A motivação nas dificuldades ela vai ralo abaixo. Então, enquanto você não perceber que aquilo que você tem vontade, e aí tem um ponto muito bacana, Eric, que é aquilo que te diverte. Eu tive um professor que ele deixava isso de uma forma muito clara também. Ele dizia assim: meus amigos perguntam por que eu não saio de casa final de semana, por que eu não vivo em bar tomando cerveja, porque eu me divirto todo dia que eu saio para ir trabalhar. Minha diversão, ou como a gente fala aqui, minha cachaça, é fazer aquilo. É trabalho, tem que ter o pós-trabalho, com certeza. Não quer dizer que você vai trabalhar 24 horas, mas se você tá empreendendo um negócio que não te dá brilho no olho, que não te deixa minimamente empolgado ou empolgado, aquilo ali vai morgar em algum momento, aquilo ali vai se desfazer rapidamente. Então, é importante ter essa noção na hora de empreender. E isso é muito legal, Eric, eu vi de um cara como você que teve a experiência dos dois lados. Eu tive a experiência tendo chefe, teve a experiência não tendo chefe. E não tendo chefe ainda teve duas experiências. A experiência de empreender sem investidor, a experiência de empreender com investidor, que muda também o cenário quase completamente, né? Então acho que é muito legal. Deixa eu te perguntar, gostou do papo? Muito, muito legal. Como eu te falei antes da gente começar a gravar, eu queria estar conversando com você aqui tomando uma cerveja, porque é muito natural. Então, foi um papo mesmo. Foi muito legal e espero ter contribuído pro pessoal. Demais, cara, demais. Eu acho que ouvir empreendedoras e empreendedores é o principal benefício que eu pretendo entregar com um podcast como esse, sabe? Por mais que a gente tenha muitas conversas sobre negócio, mas eu acho que ter esse tom de conversa, como você falou, essa conversa aqui ela poderia ser espelhada num bar. E eu acho que é isso que é legal. E as pessoas que escutam a gente, eu quero que elas se sintam nessa mesa do bar, participando dessa conversa, né? Então, para quem ouviu a gente até aqui, todas as informações, tanto sobre o Eric, quanto sobre Festa Lab, Vínculo e tudo mais que eles estão fazendo, vai estar na descrição desse episódio. Recomendo que você siga o Eric no LinkedIn, siga a Vínculo, siga a Festa Lab para entender como que o negócio está desenvolvendo, né? Então são referências muito importantes. E se a gente chegou até aqui, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!